Eu tenho uma excelente notícia para compartilhar com a igreja essa manhã. Pela graça de Deus, a Igreja Cristã Internacional de São Paulo, nessa semana que passou, chegou à marca de 300 discípulos totalmente comprometidos de Jesus. 300 discípulos. E é sempre bom recordar a história para lembrar de onde nós viemos. No ano de 2011, vieram 7 missionários aqui para o Brasil, sendo que só um deles falava português decente. E eles vieram com a palavra de Deus e com a fé de que um dia a igreja de São Paulo ia se tornar isso aqui que nós estamos vendo essa manhã. E eles vieram, eles pregaram, eles não tinham onde morar, não tinham onde dormir, dormiram na casa de alguns de nós aqui durante algum tempo. Eles foram assaltados em São Paulo, para variar. Eles aprenderam português finalmente. E Deus abençoou desses 7 missionários para mais de 300 discípulos aqui reunidos pela glória de Deus. Mas na realidade, é bom recordar também que a igreja de São Paulo chegou em 300 discípulos muito antes do que agora. Porque nós enviamos dezenas de missionários pela América Latina e pelo mundo, que estão agora espalhados. Então, por exemplo, São Paulo enviou, no ano de 2015, a missão para o Rio de Janeiro com Caio Costa. Em 2018, São Paulo enviou o time missionário para Lima, no Peru. Se você quiser conhecer o Peru, como os nossos irmãos foram, você vai conhecer a igreja lá também. São Paulo enviou a igreja para Bogotá, lá na Colômbia também, na qual Gabriel e Amanda foram missionários. São Paulo enviou a igreja de Campinas no ano de 2020. São Paulo enviou a igreja de São Carlos em 2022. Fora os missionários que estão espalhados por aí, São Paulo enviou o nosso querido irmão Gustavo Piai, que está liderando a igreja de São Petersburgo, na Rússia. São Paulo enviou Yuri, Samara, Bruna, que estão na África agora, prestes a começar a igreja em Moçambique, na África também. Então, é muito extraordinário ver tudo que Deus tem feito com esses poucos 300 que nós temos aqui essa manhã. Mas o grande ponto que eu quero lembrar para cada um de nós é que o nosso objetivo final não é ser uma igreja de 300 e nem uma igreja de 300 mil. O nosso maior objetivo como igreja é ser uma igreja da Bíblia. Esse é o alvo, e não importa o número. Você pode ser uma igreja da Bíblia com 7 discípulos, como 7 missionários que vieram aqui. Você pode ser uma igreja da Bíblia com 300, com 1.300, que é o alvo da igreja de Los Angeles para esse ano. Você pode ser uma igreja da Bíblia, desde que você viva a palavra de Deus como igreja. Então, esse é o nosso alvo. E a grande questão é, agora que chegamos em 300, será que podemos afirmar que nós somos uma igreja da Bíblia ainda? Será que em algum momento nós fomos? Esse é o questionamento que eu quero trazer para cada um de nós essa manhã. E não tem forma melhor de descobrir isso, se afinal somos ou não somos uma igreja da Bíblia, do que abrir a Bíblia. Então eu quero convidar vocês a abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 2. E o tema de hoje é uma igreja da Bíblia. Porque o fato é, existem muitas igrejas com 300 membros por aí. Existem muitas igrejas com mais de 300. Tem igrejas com 300 mil. Tem igrejas com milhões de membros. Mas a pergunta é, se essas igrejas são igrejas da Bíblia. Nós precisamos ser bem criteriosos com a igreja que você vai escolher. Em geral, isso é tudo que nós não somos naturalmente. Nós somos criteriosos escolhendo uma faculdade.
dificilmente você quer escolher a mais próxima da sua casa. Alguns estão dispostos ainda a mudar de cidade, de estado, de país, para estudar um curso superior. Você pensa assim também para encontrar uma namorada, uma esposa um dia. Você não quer necessariamente a que mora mais perto de você. Você quer aquela que você mais se identifica. E às vezes você está disposto ainda a namorar à distância com alguém do Rio de Janeiro, amém, Senna? A grama do vizinho é sempre mais verde. Então, nós usamos isso como um critério para encontrar um trabalho, por exemplo. Às vezes você está disposto a se deslocar São Paulo inteiro, pegar a condução por 2 horas para ir num trabalho que você vê perspectiva de crescimento. Agora, por que com a igreja a gente é praticamente sem critério nenhum? É a mais próxima, é o que a minha família vai, a que tem o melhor jogo de luzes, o melhor coral aqui cantando para me entreter. O que nós usamos como critério para estar aqui essa manhã é a palavra de Deus. O que nós queremos buscar essa manhã é uma igreja que mais se assemelhe com a Bíblia. E tem uma igreja, essa foi a igreja de Atos, essa é a igreja da Bíblia, por isso que estamos aqui em Atos 2, no capítulo qual a igreja começou. O cristianismo começa nesse capítulo da Bíblia, de fato. Sem mais delongas, Atos 2, 42. E eu sei que muitos de nós aqui já lemos essa passagem dezenas de vezes, talvez uma centena de vezes, ou alguns, quem sabe milhares. Eu quero te dar um desafio, antes da gente ler a Escritura. Leia como se fosse a primeira vez. Leia como se fosse a primeira vez, para você ver quão extraordinária era essa igreja. Atos 2, 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Essa era a igreja da Bíblia, essa era a igreja de Atos. Eu tenho 5 pontos para nós essa manhã, para que possamos identificar aqui na Escritura os 5 elementos que essa igreja tinha. E aí no final, não sou eu que vou te dizer se essa é a igreja da Bíblia também, ou se não é. Você mesmo vai me dizer. Primeiro, 5 pontos. Vamos focar na igreja de Atos primeiro. Esquece aqui nós hoje. Primeiro ponto. Olha o primeiro adjetivo da igreja de Atos. No versículo 42 fala, eles estavam dedicados. Esse é o primeiro adjetivo do primeiro versículo da primeira igreja. E deixa eu te dizer o que dedicado significa. Dedicado nada mais é do que totalmente comprometidos. Eles estavam dedicados, eles estavam totalmente comprometidos. Não é arrogância falar isso, é o que a Bíblia fala. É o que a Bíblia fala sobre a igreja de Atos. E esse é o nosso primeiro ponto. Uma igreja totalmente comprometida. A igreja da Bíblia era assim. E eles estavam totalmente comprometidos a 4 coisas principais. Primeiro, aqui fala, ao ensino dos apóstolos. Naquele tempo, eles não tinham um Novo Testamento como nós temos. E a palavra de Deus era transmitida através dos apóstolos. Hoje, onde nós encontramos o ensino dos apóstolos? Aqui na Bíblia. Inclusive, nós vamos ler o que um dos apóstolos ensinou, que foi Pedro. Nós já vamos ler um desses trechos.
Eles estavam dedicados, além disso, à comunhão. Comunhão significa o convívio, a fraternidade, a irmandade entre eles. Quando nós tivemos o break aqui de 10 minutos, era isso que eles se dedicavam. Terceira coisa que eles estavam dedicados, ao partir do pão. Aí é uma referência à Santa Ceia, a lembrar da morte e ressurreição de Jesus. E a quarta e última coisa, eles estavam dedicados à oração. 4 coisas aos quais eles estavam dedicados. A pergunta é, quem são eles? Vamos ler aqui 2 versículos antes. Aqui a Bíblia fala, Atos 2:40. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Aqui começa a igreja de Atos. Depois de Pedro pregar o plano de salvação, você precisa ter fé, você precisa se arrepender dos seus pecados e ser batizado para o perdão dos pecados e para receber o Espírito Santo de Deus. Aí diz que os que aceitaram a mensagem, os 3.000 que aceitaram a mensagem foram batizados. E eles se dedicavam. Então quem eram eles? Todos os 3.000. Todos, sem exceção. Então, para você ser parte da igreja de Atos, não bastava chegar na igreja e falar, e aí galera, tamo junto. E aí meu brother, vamos lá, já dei minha oferta. Não era só chegar lá e falar, e aí família, pai, mãe, eu também sou da família, então eu sou da igreja. Tinha uma condição para ser parte da igreja de Atos. Você ser um discípulo de Jesus Cristo. Um seguidor de Jesus Cristo, totalmente comprometido em obedecer a palavra dele. Então você vê do que a igreja de Atos era formada? Não era um grupo de amigos, não era um grupo de parças, de brothers, de familiares sanguíneos. A igreja de Atos era uma igreja de discípulos, e de discípulos somente. Era uma igreja de discípulos e de discípulos somente. Porque essa é a única forma de ser uma igreja totalmente comprometida. Uma das coisas que o João estava compartilhando no estudo bíblico dele anteontem, é sobre o trabalho dele. Ele falou, no meu trabalho, eu tenho um grupo de pessoas lá, e parece que só eu estou comprometido. Porque eu quero atingir as metas da empresa, e eles só não querem ser demitidos. E aí você tem um problema. É impossível alcançar a meta, se só uma pessoa é comprometida. Você precisa de um grupo comprometido para poder atingir a meta de Deus, que é ser a igreja da Bíblia. Essa é a nossa meta, amém, família? Segundo ponto de hoje, o versículo 44 fala que esse grupo de discípulos totalmente comprometidos, eles tinham tudo em comum e mantinham-se unidos. Segundo ponto de hoje, uma igreja totalmente unida. Uma igreja da Bíblia é uma igreja totalmente unida. Quero fazer mais uma pergunta. Quem eram os 3.000 que aceitaram a mensagem e foram batizados? Atos 2, versículo 5, dá uma pista para a gente. Aqui o dia era a festa de Pentecostes. Uma festa das mais importantes para os judeus, uma das 3 mais importantes. E essa festa reunia judeus de todas as nações espalhados pelo mundo, que iam até Jerusalém. E é isso que fala o versículo 5 de Atos. Havia em Jerusalém judeus devotos vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se um som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma,
tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Quem eram os 3.000 que aceitaram a mensagem e foram batizados? Eram judeus oriundos de todas as nações do mundo. E aqui em Atos 2 nós temos uma descrição de onde esses judeus vinham. Aqui fala partos, medos, ou seja, eles vinham de uma linhagem persa. Aí fala Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Frígia, Panfilha, Egito, Cirene e Roma. Você tem literalmente judeus vindos da Europa, de Roma, da capital. Você tem judeus vindos da África, judeus da Ásia, judeus do Oriente Médio. O que pessoas tão diferentes podem fazer para ter tudo em comum? Porque uma igreja da Bíblia é uma igreja totalmente unida, que tem tudo em comum. A questão não é que eles se pareciam fisicamente, culturalmente ainda, apesar de ser judeus, eles estavam em lugares muito distantes uns dos outros. Então, eles tinham hábitos diferentes, eles tinham culturas, manias, etc. Por que diz que eles tinham tudo em comum? A questão não estava neles a fonte da união, estava na mensagem. Todos aceitaram a mesma mensagem. E é isso que muitas pessoas têm entendido mal hoje em dia. Hoje você vê as igrejas espalhadas por aí cada vez mais nichificadas, separadas em nichos. Você tem igreja só de negros, por aí, é verdade. Você tem igreja só de brancos, igreja só de orientais, igreja só de surfista, igreja só de terno e gravata, igreja só de bermuda e chinelo. A igreja da Bíblia tinha um só nicho. O nicho era todas as nações. Todos discípulos, todos comprometidos, todos unidos. Vocês estão comigo, igreja? Terceiro ponto de hoje, versículo 45, pensa comigo, ainda falando sobre os 3.000, eles vinham de longe, correto? Eles ficaram em Jerusalém no Pentecostes, eles ouviram Pedro pregar a mensagem, eles se converteram e voltaram para casa? Não, eles ficaram para buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Como a nossa irmã Carla, por exemplo, que morava lá em Minas, se mudou para São Paulo para buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E aí você tem um problema. Naquela época era difícil achar um bico, ou como falam hoje em dia, uma forma mais polida, é frila, não é? Freelance, frila, fazer um frila. Não tinha Uber, não tinha iFood para você fazer a entrega. Como que você conseguia trabalho? Difícil. Por isso que o versículo 45 fala que os irmãos, sobretudo os que eram de Jerusalém, ou que tinham maiores condições financeiras, eles vendiam as propriedades e os bens para suprir as necessidades dos 3.000. Isso é ou não é extraordinário? Terceira característica de uma igreja da Bíblia, uma igreja totalmente desapegada. A igreja da Bíblia era uma igreja desapegada dos bens materiais e era apegada aos bens espirituais. Ela seguia uma filosofia bem simples. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Essa era uma igreja que investia nas coisas eternas. Estão comigo, igreja? Versículo 46 e 47. Aí fala que eles se encontravam todos os dias, comiam em casa, partiam pão com alegria e sinceridade de coração. Pensa no seu círculo social agora. Qual é o grupo de pessoas, qual é o nome que você dá ao grupo de pessoas que você vê todos os dias, que você vai na casa dela, e que você parte o pão, come com alegria e sinceridade de coração, às vezes nem sempre. Mas qual é o grupo que mais se aproxima disso? Qual que é o nome? Família. A igreja de Atos, quarto ponto, uma igreja totalmente família.
totalmente família. De novo, esse é mais um princípio que se perdeu hoje em dia no cristianismo. O cristianismo não é mais uma família, é uma agremiação, é um clube de final de semana. Você vai aos domingos, você senta na cadeira, você passa 1 hora lá, orando para que seja menos. Você dorme na cadeira, tira um cochilo. Aí quando vem o louvor, você se anima, chora. Você ouve o sermão e não entende nada. E vida que segue, até o próximo domingo. Mas, se tiver futebol no domingo, se tiver almoço em família, se tiver o aniversário do seu primo de 4º grau, ou do seu cachorro, talvez não precise ir no próximo domingo. E sabe o que é? Não tem problema, porque ninguém se importa que você vá ou não vá. É ou não é assim? Eu não imagino que eu esteja exagerando aqui. A igreja de Atos era diferente. E na igreja de Atos, primeiro, eles se reuniam todos os dias. Eles estavam em casa. Tá na igreja de Atos era como tá em casa. Você consegue imaginar agora tá sentado no sofá da sua casa, na sala da sua casa com a sua família, tendo um almoço de domingo? É isso. Era simples assim a igreja de Atos. Eles partiam o pão e eles não estavam lá obrigados, contando o tempo. Eles estavam celebrando com alegria e sinceridade de coração. Isso é ser família. Quinto e último ponto. O último versículo, lá no final, fala: e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quinto e último ponto, uma igreja totalmente frutífera. A igreja de Atos era uma igreja totalmente frutífera. Claro, o versículo 43 diz que todos estavam cheios de temor. E com certeza eles lembravam das palavras de Jesus em João 15, que todo ramo que não dá fruto é cortado. Então, eles entendiam, um discípulo não vem esquentar banco da igreja. Um discípulo faz discípulos. Um discípulo pesca almas. Um discípulo pega a palavra de Deus. Não só o líder, não só o pastor, não só os apóstolos, mas cada discípulo. Como consequência, a igreja de Atos era uma igreja de batismos diários. E esse é o ponto talvez mais desafiador. Você vê igrejas ainda com um outro elemento que a gente citou. É possível ver. Mas quantas igrejas hoje podem dizer que são igrejas de batismos diários? Mesmo as mega igrejas. Pega uma igreja de 300 mil, quantas pessoas são batizadas aí por ano? Talvez 30, uma vez por semestre, não é? Pouquíssimas igrejas, não importa o número, se identificam com a igreja da Bíblia nesse aspecto, como uma igreja de batismos diários. E depois de ler tudo isso que nós lemos, é justo você se questionar, sobretudo você que está nos visitando hoje, essa igreja ainda existe? Ok, eu estou vendo aqui na Bíblia, mas ela existe nos dias de hoje? De novo, eu não vou te afirmar, você mesmo vai falar. Eu vou te dar alguns fatos aqui. Eu vou te dar 5 fatos, foram 5 pontos, né? Eu vou te dar 5 fatos para os 5 pontos. Primeiro ponto, uma igreja totalmente comprometida. A igreja de Atos era comprometida à oração. O que nós fizemos hoje? Começando o culto, oramos. Ao ensino dos apóstolos. O que nós estamos fazendo agora? Se não estudar o ensino dos apóstolos. Ao partir do pão, a Santa Ceia logo após a pregação. A comunhão, ao convívio. Você vem aqui, você não fica isolado em um banco aí atrás, sem falar com ninguém. Você é recepcionado de uma forma calorosa. Você vê seus irmãos, você aproveita e se dedica ao convívio. Isso não é algo que a gente está fazendo hoje só no domingo. Se você vier no staff amanhã, a reunião que a gente tem às segundas-feiras, é exatamente o que a gente vai fazer também. Nos cultos de quarta-feira, essa semana é culto de homens, a quarta, é exatamente o que nós vamos fazer na quarta. No devocional quinta, é exatamente o que nós vamos fazer. No dia do seu bate-papo, é exatamente o que nós fazemos. E nos seus tempos com Deus, cada dia,
exatamente o que cada discípulo é chamado a fazer nessa igreja. Olha, não importa se você é meu amigo, se você é parte da minha família de sangue, se você tem muito dinheiro ou é muito talentoso, você só vai ser parte dessa igreja se você for um discípulo totalmente comprometido. Não existe negociação quanto a isso. Porque nós somos uma igreja totalmente comprometida, como a igreja de Atos também. Nós não estamos envolvidos com a igreja simplesmente. Nós estamos totalmente dedicados, totalmente aplicados, totalmente comprometidos a obedecer o que a Bíblia fala. E a minha pergunta para você é: isso é ou não é uma igreja totalmente comprometida? Segundo fato, aí nós vimos uma igreja totalmente unida. Olha ao seu redor agora. Olha ao seu redor, olha para as pessoas que estão do seu lado. Alguém achou um oriental aí? Alguém achou aí um nordestino? Cadê os nordestinos? Alguém achou aí um afrodescendente? Tem alguém aí da quebrada? Tem alguém de Alphaville? Tiago, cadê? Mas tem, amém? Não, ele não é de Alphaville. Mas olha que extraordinário. Nessa sala, nós temos jovens, nós temos velhos. Nós temos homens, nós temos mulheres. Nós temos negros, nós temos brancos, orientais, ocidentais, japoneses, chineses, peruanos, bolivianos, americanos, brasileiros. Essa é, inquestionavelmente, uma igreja de todas as nações. Por isso que se você vai no Peru tem igreja, na Colômbia tem igreja, na Rússia tem igreja, na África tem igreja, na China tem igreja. São 66 nações e contando, e crescendo. E o alvo é chegar nas 196 nações do mundo. E mais do que isso, nós não só somos uma igreja cujo nicho são todas as nações. O alvo é que cada discípulo viva unido um mesmo padrão. Então nós não acreditamos em um padrão para jovens e um para velhos. Um para solteiros e um para casados. Um para homens e um para mulheres. Nós acreditamos em um só padrão, que é carregar a sua cruz diariamente. E nisso nós estamos unidos. Nessa mensagem, a mensagem da Bíblia, amém? Minha pergunta, isso é ou não é uma igreja totalmente unida para você? Terceiro fato, a igreja de Atos da Bíblia era uma igreja totalmente desapegada, certo? Eu vejo São Paulo como uma das igrejas mais fiéis quando o assunto é a área das ofertas. É uma igreja muito fiel, e por isso que Deus está nos chamando a dar mais. Por isso que agora nós vamos fazer ofertas de missões especiais. Cada um de nós está sendo agora encorajado, não obrigado, encorajado, a dar uma oferta extra, além da que você dá todos os meses. Para quê? Para as missões. Que missões? São Carlos, Rio de Janeiro e Campinas. Então essa é uma oferta extra, que vai diretamente para alimentar essas igrejas, que ainda são pequenas, vão crescer. Mas essa é a forma que nós vamos ter uma igreja em cada cidade do Brasil um dia. Em cada estado, em cada região. É para isso que servem as missões especiais. As missões especiais servem para apoiar o time suplementar que nós enviamos para Campinas semana passada. Campinas teve um ano difícil ano passado como igreja.
Entende? Em um ano, a igreja teve 8 quedas e um batismo. Essa igreja sangrou. E eu fico muito animado de ter a igreja de Campinas aqui com a gente hoje. Porque as pessoas que estão aqui, elas não estão totalmente comprometidas com amizades, com líderes, mas com o amor delas a Jesus. Elas foram provadas com fogo. E foi um ano difícil para Campinas. E qual é uma convicção que nós temos no movimento das igrejas? Que nenhuma igreja é deixada para trás. Quando nós implantamos igrejas, é desafiador começar um time pequeno. E às vezes, você tem que lutar aí com as circunstâncias que estão acontecendo. E o que a gente faz no movimento é mandar um time extra. Mandar pessoas a mais para irem lá e ajudar essa igreja. Meses atrás, nós enviamos nosso querido irmão Léo Cajamar para Campinas. E ele está lá como um guerreiro para pregar a palavra de Deus. Esse mês que passou, uma das irmãs com o coração mais incrível que eu conheço, falou com a Bia: Bia, eu perdi meu emprego aqui em São Paulo. Onde eu posso ir ajudar? Qual igreja? Campinas, é para lá que eu vou. E ela chama Mari Roque. Nós temos um casal muito querido para a região leste, que aceitou a missão de ir para Campinas também, liderar o time agora, Ian e Olímpia Maia. E eu aprecio o coração de vocês, irmãos, de todos que eu citei, na verdade. Porque, sem dúvida, é um sacrifício para todos, mas talvez ainda mais para eles. A Olímpia veio dos Estados Unidos, e ela deixou os Estados Unidos 2 vezes para ser missionária na América Latina. Que incrível. Na verdade, 3 vezes, não? 3 vezes. É que não parou, né? Na verdade. Ela poderia estar lá agora, vivendo o sonho americano. Mas ela decidiu viver o sonho de Deus, que é um sonho, honestamente, muito melhor. E o Ian? Então, a Olímpia dá aula de inglês, e ela dá aula remotamente. Então, para ela não foi tanta mudança aí para Campinas, ela só mudou a senha do Wi-Fi. Agora, o Ian, ele pediu demissão no trabalho dele. Ele falou: eu aprecio trabalhar aqui, mas Deus me chamou para ir numa missão. Então, eu vou sair daqui e eu vou para lá. E aí você me pergunta: eles vão se integrar aí, certo? Não. Eles vão buscar trabalho em Campinas. O Ian está procurando já, a Mari está procurando. Irmãos, eles sequer têm casa para morar agora. Só para vocês entenderem o tamanho da loucura. A Mari está tranquila, ela está dormindo na rap com as irmãs. O Ian e a Oli também. Eles são casados. A Mari está dormindo no quarto. Eles estão dormindo na sala, no chão. Aí você me pergunta: para que servem as ofertas especiais? Para ajudar esse time. Para ajudar as necessidades que nós temos agora em Campinas. Então, as ofertas são para isso, para conseguir um lugar de culto para Campinas, para São Carlos também, que está crescendo numericamente, eles estão chegando em 20 discípulos em São Carlos. E para ajudar os missionários nessa mudança, ainda que eles estão procurando trabalho, olha o que eles estão abrindo mão, irmãos, para poder ajudar essa igreja a crescer. Eles estão deixando tudo. É nosso dever ajudar a nossa família. E eu quero fazer um pedido para toda a igreja aqui. Se você pode dar suas ofertas especiais agora é a hora. Agora é quando eles mais precisam. Talvez você tenha condição de ajudar agora já. E esse final de mês ou mês que vem dá uma oferta dupla. Mas se você pode dar uma parte, tudo bem, já vai ajudar em muito eles. Então, esse é o apelo para nós aqui. E para deixar bem claro, nós vamos ter outra conta separada para as ofertas especiais. Então, é um outro Pix com o e-mail da igreja. Mas a grande questão é que, olhando, por exemplo, do Cajamar, da Mari Roque, do Ian, da Oli, você se pergunta: isso é ou não é
uma igreja desapegada? O exemplo de todos nós, que com certeza vamos dar o suporte para os nossos irmãos. Isso é ou não é uma igreja desapegada? Quarto fato, esse eu vou passar bem rápido, porque talvez seja o mais óbvio. Uma igreja totalmente família. O que vocês acharam do José aqui na frente? O filhinho do Jefferson e da Amanda, que está com 2 meses. Eu não sei você, mas quando eu vejo um grupo de pessoas, eu acho meio suspeito. Eles estão estralando o dedo. Eles estão numa sala de hotel, parece uma garagem. Eu nunca ouvi essas canções que eles estão cantando. Tem um louco aqui falando na frente. Então, é um grupo meio suspeito. Eu não tiro só a razão. Mas quando tem um bebê no meio, você fala, eles são gente boa. Não tem como ter um bebê envolvido e ser uma má pessoa, concorda? Então, um bebê muda tudo. Então, o bebê é o símbolo da família. Então, ainda quando você está casado, você não sente como muito, é uma família. Mas quando tem um bebê, tudo muda. Gente, quinto fato. Mas antes, isso é ou não é uma igreja totalmente família? Quinto fato, uma igreja totalmente frutífera. Depois da conferência que nós tivemos, no final de fevereiro, contando do domingo, até domingo agora, se passaram 4 semanas. Se passaram 28 dias. Nesses 28 dias, nós vimos 29 almas sendo acrescentadas ao reino de Deus. Foram 5 restaurações, 24 batismos. Nós podemos dizer com todas as letras, porque é um fato, que São Paulo é uma igreja de salvação diária. E eu te pergunto, isso é ou não é uma igreja totalmente frutífera? 10 anos atrás, eu conheci essa igreja. Era um grupo muito menor. Tinha um pouco mais de 50 pessoas lá. E eu lembro que o grupo era pequeno, mas eu nunca vi um grupo tão animado na minha vida, numa igreja, num sábado, num domingo de manhã, cantando a Deus de todo o coração. Eu nunca vi uma pregação como aquela que eu ouvi no púlpito, do Raul Moreno, que foi um dos 7 missionários que liderou o time missionário. Eu nunca vi um amor como o do convívio, porque eu estava lá e eu não me sentia deslocado. Vieram muitas pessoas falar comigo e me amar. E eu vi salvação nessa igreja, de lá até aqui. E cada vez mais o reino crescendo, e missões sendo enviadas, pessoas sendo restauradas, pessoas sendo batizadas. E a minha conclusão, apesar de eu nunca ter estado nesse lugar antes, foi muito simples. Essa é a igreja da Bíblia. Essa é a minha conclusão, 10 anos atrás. E eu me perguntei, quem não quer ser parte dessa igreja? Essa é como a igreja das Escrituras. Eu deixo a sua conclusão para você aqui hoje. Se você chegou na mesma conclusão que eu, o desafio é bem simples. Como Pedro falou, salve-se dessa geração corrompida. Arrependa-se dos seus pecados, seja batizado para o perdão dos pecados e para receber o Espírito Santo de Deus. E a conclusão do nosso sermão de hoje é: a gente não está aqui para reformar o cristianismo. A gente não está tentando melhorar o cristianismo dos dias de hoje.
O que nós estamos fazendo é restaurar completamente o cristianismo da Bíblia. Essa é a nossa missão. E com certeza, ouvindo tudo isso, e olhando os fatos, se Jesus estivesse agora, fisicamente no nosso meio, o que ele diria para a gente é o que ele disse em Lucas 10, para os 70 que foram enviados. A Bíblia diz que ele se voltou para os seus discípulos e disse em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Pois eu lhe digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então, tudo isso que nós estudamos hoje na Bíblia, e os fatos que nós ouvimos aqui sendo falados hoje, servem para uma coisa, para você que é um discípulo de Jesus já. Para você apreciar o que você tem. O que você tem é algo raro. O que você tem é algo único. É algo que ainda reis e profetas do Antigo Testamento quiseram ver e ouvir, mas não tiveram a oportunidade que nós temos hoje. E a segunda coisa, para cada um de nós aqui também, é que a igreja da Bíblia, na verdade, a igreja de Atos, não termina no capítulo 2. Na verdade, é onde ela começa. E eles começam ainda com 3.000. É um número bem maior que o nosso agora. Porque para os engenheiros de plantão aqui, os economistas também, que gostam de matemática, depois de Atos 2, tem Atos 3. Tem Atos 4, tem Atos 5. E aí vai até Atos capítulo 28, e não é aí que a igreja acaba. Na verdade, a missão da igreja acaba em Colossenses 1. Não precisa ir lá. O versículo 6 fala: por todo mundo esse evangelho vai frutificando e crescendo. Mais de 30 anos depois da fundação da igreja de Atos, eles alcançaram o sonho de Deus à terra, que é ver o mundo deles evangelizado naquela geração. Qual é a nossa missão, irmãos, hoje? Além de apreciar o que nós temos, multiplicar. Essa é a nossa missão. Nós chegamos em Atos capítulo 2 até agora, o que é incrível. Nós chegamos a ser uma igreja de batismos diários. Agora vem os próximos capítulos da nossa história. E ela está sendo escrita agora, com seu sacrifício, ao longo da sua semana, com seu compromisso, com seu amor em ofertar a Deus e ajudar as missões que estamos enviando, com a sua união com o resto da sua família, e pregando a palavra de Deus, para chegarmos em 400 um dia, em 500, em 1.000, 3.000, para chegarmos no mundo inteiro, e ter uma igreja em cada cidade do Brasil. Nós vamos seguir escrevendo os próximos capítulos, no século 21, exatamente como os nossos irmãos da igreja da Bíblia, da igreja de Atos, da igreja do primeiro século também escreveu. Porque nós somos essa igreja. Nós somos a igreja de Atos também. Nós somos a igreja da Bíblia. E por isso, eu tenho certeza que se Jesus estivesse aqui no nosso meio agora também, além de dizer o que ele disse em Lucas 10, ele diria o seguinte: isso não é um movimento de homens. Esse é o próprio movimento de Deus, e para Ele seja glória, amém.